Olá e bem-vindos. Olhem, já pararam para pensar o que é que no fundo faz com que uma ideia seja científica? É isso que vamos ver hoje. Vamos mergulhar numa reviravolta incrível na história da ciência, a história de como passamos de uma busca pela certeza absoluta para a aceitação de que o verdadeiro poder do conhecimento, na verdade, está em poder ser provado e errado. Parece estranho, não é? Vamos a isso. Então, para começar, a questão central é esta: o que é que distingue mesmo uma afirmação científica de uma simples opinião? Será que é por ser baseada em factos ou por ser provada? Bem, a resposta a isto mudou, e mudou radicalmente ao longo do tempo. É precisamente essa a viagem que vamos fazer juntos hoje. A nossa história começa no século XIX. Pensem nisto. Estamos num mundo em plena revolução industrial. Um mundo a mudar a uma velocidade estonteante. As velhas certezas, muitas delas ligadas à religião, começavam a ser postas em causa. E, claro, neste cenário de tanta mudança, as pessoas procuravam desesperadamente uma nova base para o conhecimento, algo sólido, fiável. E a ciência? A ciência parecia ser a resposta perfeita, a grande promessa de uma verdade que ninguém pudesse abalar. E bem no centro desta busca, tínhamos uma figura-chave, o filósofo francês Auguste Comte. Esta citação dele, o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim, capta na perfeição a sua visão. Era uma visão super ambiciosa, não era? Usar o conhecimento para basicamente organizar a sociedade e levar a humanidade para a frente. E ele estava convencido que tinha encontrado a fórmula para isso. E essa grande solução que o Comte propôs para a busca da certeza tinha um nome: positivismo. Mas atenção, não pensem que isto era só uma ideia abstrata, uma coisa de filósofos. Não, não. Era um sistema completo, uma filosofia totalmente nova, desenhada para arrumar com as velhas formas de pensar e pôr a humanidade num caminho de progresso. Um progresso que, na altura, se acreditava ser garantido pela ciência. O que é fascinante nesta definição de positivismo é a sua simplicidade radical. A sério, para o Comte, a regra era mesmo clara. Se algo não pode ser observado por toda a gente, se não é uma experiência que se pode partilhar e verificar, então simplesmente não é conhecimento científico válido. É só especulação. É outra coisa qualquer, mas não é ciência. E o lema dele, ver para prever, ilustra isto na perfeição. Vejam bem, para o Comte, o conhecimento não era um exercício passivo, uma coisa para ficar nos livros. A meta era observar o mundo, claro, mas para quê? Para descobrir as suas leis gerais. E não por mera curiosidade, mas sim para prever e, idealmente, controlar os acontecimentos. O conhecimento tinha de ter um valor prático, tinha que servir para melhorar a vida das pessoas. E o Comte via a história da humanidade quase como uma escada, uma marcha inevitável através destes três estados. Primeiro, o estado teológico. As sociedades explicam o mundo com deuses e misticismo. Depois, evoluem para o estado metafísico. As explicações passam a ser ideias abstratas, como causas invisíveis. E, por fim, a etapa final, o estado científico ou positivo. E aqui o único objetivo é descrever, prever e controlar. Era o auge do desenvolvimento humano, na visão dele. Ora, este sistema do Comte parecia perfeito, não é? Lógico, arrumadinho e, acima de tudo, seguro. Era a grande promessa de um conhecimento que não podia ser abalado. Mas, como em muitas boas histórias, havia uma falha, uma fissura escondida na sua fundação, um problema filosófico que ia, literalmente, abalar toda a estrutura desta certeza científica. E o problema é este, e é um problema gigante. Pensem nisto. Para provar uma lei aparentemente simples como todos os cisnes são brancos, o que é que tínhamos que fazer? Tínhamos de observar todos os cisnes que já existiram, que existem e que alguma vez vão existir. É impossível, certo? Nenhuma quantidade de observações, por mais milhões que sejam, consegue confirmar universalmente uma teoria a 100%. E pronto, esta simples questão basicamente demoliu a ideia de que a ciência se baseia na verificação, na confirmação. Percebeu-se que acumular provas a favor de uma teoria, ou seja, ir juntando observações de cisnes brancos e mais cisnes brancos, nunca nos vai dar 100% de certeza. Esta percepção foi uma autêntica bomba e levou a uma viragem total no pensamento científico, abrindo caminho para uma ideia radicalmente oposta, de um filósofo já do século XX. E é aqui que entra em cena Karl Popper. Ele olhou para este problema da verificação e propôs uma solução tão revolucionária que virou completamente a definição de ciência de cabeça para baixo. Então, o ponto crucial do falsificacionismo é este.
Para o Popper, a força de uma teoria científica não está no número de vezes que foi confirmada. Nada disso. A verdadeira força está na sua capacidade de ser testada e, mais importante, de poder ser refutada, de se poder provar que está errada. Porque, pensem bem, uma teoria que não pode de forma alguma ser provada falsa, isso não é ciência, isso é dogma, é um artigo de fé. E a analogia do cisne é perfeita para isto ficar super claro. Podemos observar milhões e milhões de cisnes brancos, e isso não prova, de forma definitiva, a teoria todos os cisnes são brancos. Mas basta encontrar um único cisne negro, e essa teoria é destruída instantaneamente. É por isso que a ciência avança, não por acumular confirmações, mas sim por encontrar refutações. Mas atenção, esta ideia da falsificação não foi só uma curiosidade filosófica para se discutir em cafés. De todo. Teve consequências práticas imensas. Mudou completamente as regras do jogo. Redefiniu a forma como nós hoje entendemos o próprio método científico. Vamos ver então como é que isto funciona na prática, com o método hipotético-dedutivo. É um ciclo constante. Primeiro identifica-se um problema, uma falha no nosso conhecimento. Depois formula-se uma hipótese. E atenção, tem de ser uma hipótese testável, uma explicação ousada. A partir daí deduzem-se as consequências, as previsões, e agora vem o passo crucial, a grande mudança. Em vez de procurar provas que confirmem a nossa ideia, fazemos o oposto. Tentamos ativamente deitá-la abaixo, refutá-la, falsificá-la. E se a hipótese resistir a todas estas tentativas, bem, nós aceitamos-la. Mas, e isto é muito importante, aceitamos-la apenas provisoriamente. Nunca é vista como uma verdade final, é apenas a melhor explicação que temos, até o dia em que aparecer uma melhor. Portanto, a ciência não progride como se estivéssemos a construir um muro, a empilhar tijolos de certezas uns em cima dos outros. É muito mais como o trabalho de um escultor. Vamos removendo o que está errado, vamos lascando as partes que não servem, para nos aproximarmos cada vez mais de uma forma mais precisa da verdade. Mas na prática, por que é que tudo isto importa? Bem, vamos ver o impacto brutal que esta filosofia teve num campo específico como a psicologia. A influência do Popper foi fundamental para ajudar a transformar a psicologia numa ciência muito mais rigorosa. O falsificacionismo tornou-se basicamente o padrão de ouro. Obrigou os psicólogos a formular as suas hipóteses de forma clara, de maneira que pudessem ser testadas e potencialmente refutadas. Isto significou o fim daquelas grandes teorias vagas, sabem? Aquelas que pareciam explicar tudo e por isso mesmo, no fundo, não explicavam nada. Graças a Popper, a psicologia entrou num processo contínuo de autocorreção e de evolução. E esta viagem toda, de Comte até Popper, deixa-nos a pensar numa pergunta algo desconfortável, não é? Se a ciência é uma história de ideias que foram refutadas, que verdade que nós hoje aceitamos como certa vai ser deitada abaixo amanhã? E talvez essa seja a maior lição de todas. A ciência não é um livro de factos imutáveis e sagrados. É um processo interminável de questionamento. A sua verdadeira força não está na certeza, mas sim na sua humildade, na sua corajosa vontade de admitir que pode estar errada. E é precisamente por isso que ela não para de progredir. Obrigada por terem estado desse lado.